Oi, eu sou o Moacir, esta é a defesa da minha tese de doutorado. O título do trabalho é Models and Exact Methods for Assembly Line Balancing Problems with Assignment Restrictions. Está vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia Eletroinformática Industrial, o CPGI da UTF-PR. Tenho como orientador o professor Dr. Leandro Magatão, do CPGI, co-orientador o Dr. Adalberto Sato Michels, e a banca examinadora é composta pelos professores doutores Débora Roncone, da Politécnica da USP, Marcos Ritt, da URGS, Ricardo Luders, do CPGI, e Silvio Alexandre de Araújo, da Unesp e BILSE. A agenda é dividida em 5 sessões. Inicialmente será falado sobre o problema de balanceamento de linha de produção. A seção 2 trata do problema de balanceamento de linha simples com aspectos ergonômicos, conhecido como ergosalbip. A seção 3 trata do problema de balanceamento de linhas multioperadas, o multimanaged, conhecido também como malbip. A seção 4 é uma extensão da seção 3, é o malbip com restrições de designação, assignment restrictions, chamado de malbip AR. E a seção 5 trata das considerações finais. Seção 1, problema de balanceamento de linha de produção, consiste no processo de distribuir o tempo total de trabalho, ou seja, as tarefas existentes na linha, de uma maneira mais uniforme entre as estações de trabalho, respeitando o tempo de ciclo. Este problema foi chamado pelo Baybars de Simple Assembly Line Balancing Problem, mais conhecido como SALBIP, considerando hipóteses simplificadoras que podem ser aplicadas a qualquer modelo ALBIP determinístico. Aqui nós podemos ver um exemplo simples de SALBIP, em que temos 3 estações de trabalho e cada uma delas com um trabalhador responsável pela estação. A representação do SALBIP é dada por um grafo direcionado acíclico, onde as tarefas são representadas por nós e as durações das tarefas são representadas no canto superior direito de cada nó. Então, por exemplo, para que possamos realizar a tarefa 2, é necessário antes ter terminado a tarefa 1, e de modo similar, para realizar a tarefa 6, é necessário ter terminado antes a tarefa 2. Então, isso estabelece o que é chamado de relações de precedência. Esse exemplo mostra uma solução perfeitamente balanceada, em que cada um dos trabalhadores é responsável por um conjunto de tarefas. O tempo total atribuído a cada um deles é de 9 unidades de tempo, que é exatamente igual ao tempo de ciclo. Vale destacar que essa é uma solução ideal, mas que dificilmente é alcançada na prática. O SALBIP do tipo 1, por definição, é dado um tempo de ciclo. O objetivo consiste em minimizar a soma dos tempos ociosos das estações de trabalho, o que seria equivalente a minimizar o número de estações ou de trabalhadores. Aqui é apresentado um modelo básico em MILP, descrito em Boysen et al., em que a função objetivo consiste em minimizar o número de estações, o que seria equivalente a minimizar o índice da estação para a qual a tarefa final NT é designada. Ele está sujeito a um conjunto de restrições, onde cada tarefa deve ser alocada a uma única estação. Ainda, a soma das durações das tarefas em cada estação deve respeitar o tempo de ciclo. Temos uma restrição que estabelece as relações de precedência, e ainda cada variável de alocação tarefa-estação está dentro do domínio binário. Que problemas foram endereçados nesta tese? São problemas de balanceamento de linha com restrições de designação, restrições relacionadas a recursos de transformação, por exemplo, pessoas, robôs, máquinas CNC, e também recursos transformados, que são as tarefas relacionadas a transformar as propriedades físicas dos materiais, tais como forma ou composição.
São problemas multiobjetivo, resolvidos com abordagens lexicográficas. Multiobjetivo consiste em otimizar diferentes objetivos simultaneamente, e lexicográfica consiste em priorizar objetivos em particular em detrimento de outros. Foram adotados métodos exatos de otimização, o Mixed Integer Linear Programming, o MILP, e Constraint Programming, CP. Objetivos, então, foi obter soluções de qualidade em um tempo computacional aceitável, menos do que 1 hora, usando computadores convencionais para 3 tipos de problemas de balanceamento de linha com assignment restrictions: o ergonômico, o ErgoSalbip, o multi-managed, o MALBIP, e o MALBIP com assignment restrictions. Esses problemas estão dentro do contexto de problemas gerais de balanceamento de linha, os GALBIPs, que consiste em relaxar uma ou uma combinação das hipóteses simplificadoras do SALB. Destaque aqui para o relaxamento da hipótese 5, em que foram consideradas restrições de designação. Neste caso, o ErgoSalbip também se classifica nesse conjunto. A hipótese 8, em que, para o MALBIP, é considerado mais do que um trabalhador em cada estação de trabalho. E a hipótese 11, que trata de problemas multiobjetivo. Seção 2 trata do problema de balanceamento de linhas simples com aspectos ergonômicos, o ErgoSalb. A motivação para esse estudo consiste em situações de linhas manuais, os trabalhadores muitas vezes estão sujeitos a riscos ergonômicos, tais como posturas inadequadas, uso excessivo de força, ou até mesmo condições ambientais adversas. Para isso, foi utilizado o índice Walker, um método de análise de risco amplamente difundido na Europa, que, para cada estação de trabalho, é dado pela relação entre a frequência atual e a frequência recomendada. Busca-se obter um Walker menor que 2,2, nesse caso é entendido que não existe risco, e a classificação é verde. Em termos de cálculo, a frequência atual é dada pelo número de ações técnicas dividido pelo tempo de ciclo vezes 60. Ações técnicas são ações do cotidiano das extremidades superiores do trabalhador, tais como segurar uma peça, rotacionar, empurrar, movimentar e assim por diante. Já a frequência recomendada é dada por um parâmetro específico da organização que multiplica diferentes multiplicadores. O primeiro deles, o PM, é um multiplicador de postura, natureza discreta, relacionado a posturas inadequadas. O AM também é discreto, é um multiplicador adicional relacionado a outros fatores de risco, tais como o uso de ferramentas vibratórias, exposição a temperaturas muito baixas ou muito altas. O FM é o único multiplicador contínuo, ele é um multiplicador de força, relacionado ao esforço físico que o trabalhador utiliza. E, por fim, o RM, também discreto, é um multiplicador de repetição, utilizado para tarefas repetitivas em uma alta frequência. Em termos de formulação matemática, a ideia foi usar o modelo base do SALB e embarcar nele o modelo em MILP para o Walker, considerando, portanto, aspectos ergonômicos. Então, com isso, resultou em um modelo linear, exato e embarcado. Os objetivos, o primário consiste na minimização do número de estações de trabalho. O objetivo secundário é respeitar o máximo risco ergonômico, ou seja, garantir que todas as estações de trabalho tenham um Walker menor ou igual a 2,2, e mesmo fazendo isso, em muitos casos, algumas estações ficam com um valor de Walker bastante elevado se comparado a outras estações. Então, nesse sentido, foi proposto um terceiro objetivo, que é balancear o risco ergonômico, de modo a melhor distribuir o nível Walker entre as diferentes estações de trabalho.
Em termos de modelagem, assumimos, então, que o worker deve ser menor ou igual a 2,2, de modo que a frequência atual é menor ou igual à frequência recomendada vezes o índice worker, que no modelo é considerado um parâmetro igual a 2,2. A frequência atual é calculada como, para todas as tarefas dentro de uma estação, a multiplicação da frequência atual vezes a duração, a soma de todas elas dividido pelo tempo de ciclo. Isso é normalizado com esse 60. E já a frequência recomendada é dada pelo parâmetro da organização multiplicado pelos 4 multiplicadores, que são consideradas variáveis no processo de modelagem. O produto de todos esses multiplicadores resulta na variável multiplicador final. Aqui é apresentado em linhas gerais como são obtidos os valores de cada um desses multiplicadores. Alguns casos são imediatos, outros são divididos em níveis. Por exemplo, de repetição é calculado tanto para a mão esquerda como para a mão direita. E o de postura é dividido nos níveis severo e moderado, e cada um deles é dividido em 3 subníveis. Aqui é apresentado o cálculo do multiplicador de postura, com um exemplo, indicando que o pior caso seria o subnível severo 2. Uma abordagem similar é feita para o RM, e a ideia geral consiste em verificar o percentual do tempo de ciclo que aquele multiplicador vai ter dentro da estação. Então, quanto maior o percentual do tempo de ciclo, o valor dado pela norma do Ocker indica que menor será o valor do multiplicador. E por que menor? Porque como o multiplicador está no denominador do Ocker, quanto menor é este valor, maior será o valor do Ocker. Aqui, especificamente para o PM, é considerado 55% do tempo de ciclo. Análise similar é realizada para o AM e para o FM. Continuando no PM, 0,55 ou 55% corresponde à quarta linha. Então, são consideradas condições sem então na modelagem para selecionar essa quarta linha, de modo que deverá ser selecionado o valor 0,6 para o caso severo. Ideia similar é feita para o AM e para o FM. Então, no caso do PM, deve resultar no valor 0,6. Cálculos similares são feitos para o AM e o FM. E o PM, finalmente, é analisado o nível do severo e do moderado. Então, entre 0,6 e 1, deverá ser escolhido o menor valor. Neste caso, então, para essa estação específica, o PM é 0,6. O FM, por sua vez, como é uma variável contínua, ele foi resolvido por meio de interpolação linear. Então, neste exemplo, ficou 0,75. O RM, a norma estabelece um cálculo específico para ele, usando como base o tempo de ciclo, o percentual do tempo de ciclo. E aí, como resultado, para o PM, existem 5 possibilidades de valores. Para o AM, também existem 5 possibilidades. E para o RM, 2 possibilidades. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50, resulta num total de 50 combinações possíveis para o produto desses 3 multiplicadores discretos. Com isso, então, inicialmente é feita a multiplicação RM-PM para obter uma variável auxiliar de combinação, e essa variável auxiliar é posteriormente multiplicada pelo AM para obter uma variável final. Neste exemplo, então, dentre as 50 combinações possíveis, resultou no valor 0,42. Esses valores são tabelados dentro do modelo. E esse valor 0,42 finalmente é multiplicado pela variável contínua, o FM, a fim de obter
o multiplicador final, que será usado para cálculo do OCR daquela estação de trabalho, assim como mostrado no início do processo de modelagem. O método de solução consiste, então, em, inicialmente, obter a solução do SALBIP com o algoritmo Branch Boundary Remember. Aqui é o objetivo primário, minimizar o número de estações. Na sequência, o objetivo secundário é atender ao máximo risco ergonômico, que é dado pela modelagem apresentada anteriormente. Neste trabalho, também foi feita uma avaliação do gap de optimalidade para as instâncias que permaneceram em aberto. E o terceiro objetivo é balancear o risco ergonômico, usando uma modelagem adicional. Então, na parte de estudo computacional e discussão, este é o dataset utilizado, desde problemas pequenos, como Solver com 30 tarefas, até problemas grandes, como Show com 297 tarefas. E o trabalho foi comparado com o estado da arte, que é a heurística de Simulated Annealing, proposta por Otto e Show em 2011, de modo que, em média, 87% das instâncias do nosso método resultaram em todas as estações alcançando o nível verde, se comparado com apenas 46% do Simulated Annealing. Segundo objetivo, atender ao máximo risco ergonômico. Para problemas pequenos, o nosso método atingiu a optimalidade em 99% das instâncias. Para problemas médios, em quase 95%. E para problemas grandes, em 86,5%. Então, é possível observar que, à medida em que os problemas se tornam maiores e mais complexos, a tendência é que nosso método de solução começa a perder desempenho. Foi feito um estudo para avaliar complexidade temporal em relação ao tempo de ciclo normalizado. Então, isso mostra que, para tempos de ciclo maiores, a tendência é que seja mais fácil e mais rápido atingir a optimalidade. E outro estudo realizado foi para avaliar o trade-off entre o índice OCR médio em cada estação de trabalho em relação ao tempo de ciclo normalizado. Então, para tempos de ciclo maiores, verifica-se que o nível OCR tende a ser menor, o que é algo bom para os trabalhadores, mas, por outro lado, quanto maior o tempo de ciclo, menor a produtividade da linha. Por outro lado, para tempos de ciclo menores, apesar de melhorar a produtividade da linha, a tendência é que o nível médio do OCR comece a aumentar na linha de produção, então tendo um risco maior de impacto aos trabalhadores. Terceiro objetivo, balancear o risco ergonômico. Foi proposta essa modelagem adicional ao modelo base, que consiste basicamente em minimizar o desvio do nível OCR entre as diferentes estações de trabalho da linha de produção. Como resultado dessa abordagem, houve uma melhoria do nível médio do OCR em 2,37%, e em termos do coeficiente de variação, houve uma melhoria percentual maior do que 25%. Então, isso demonstra a efetividade dessa abordagem para melhor distribuir o risco ergonômico entre as estações de trabalho da linha de produção. Conclusões deste trabalho: foi proposto um modelo míope monolítico e testado em mais de 2.000 problemas. Destes, mais de 94% foram resolvidos até a optimalidade. Ainda, 87% dos casos atenderam o nível verde do OCR. A melhoria no coeficiente de variação foi observada para a maior parte dos problemas testados,
como insights gerenciais, podemos observar esse trade-off em que, ao diminuirmos o tempo de ciclo, isso melhora a produtividade da linha, mas, em contrapartida, aumenta a sobrecarga sobre a força de trabalho. E, por outro lado, aumentando o tempo de ciclo, diminui a produtividade, mas diminui os níveis de Locker, o que diminui a sobrecarga na força de trabalho e também permite que a linha tenha menos estações. Como um ponto negativo são os aspectos combinatórios envolvidos na modelagem míope, principalmente para as redes maiores e mais complexas, onde pôde-se observar uma perda de desempenho no método de solução proposto. O resultado dessa pesquisa foi um paper publicado no ano passado na revista Computers and Industrial Engineering, sob o título Exact Method to Incorporate Ergonomic Risks in Assembly Line Balancing Problems. Seção 3 trata do problema de balanceamento de linhas multioperadas, ou multi-managed, também conhecido como MALBP. Então, qual seria a motivação para permitir que mais trabalhadores sejam alocados em uma mesma estação de trabalho? Isso resulta em linhas mais curtas, significando menos estações. Isso também reduz o work in process, o trabalho em andamento, exige um menor espaço de instalação física da linha, reduz os custos de manipulação de materiais, e devido a ter maiores custos, nós assumimos que o objetivo primário deve ser a minimização do número de trabalhadores e o objetivo secundário a minimização do número de estações. Este trabalho ele começou usando o SALBP como base de análise para fins comparativos, e nesse sentido foi feito um estudo observando o tempo ocioso total da linha, tanto para o SALBP como para o MALBP. Com isso, então, foi possível verificar que, se possível reduzir algum trabalhador para o MALBP em comparação ao SALBP, para cada trabalhador que é reduzido, o tempo ocioso total da linha é reduzido em unidades de tempo de ciclo. Ainda, quando o tempo ocioso total do SALBP é menor do que o tempo de ciclo, é possível afirmar que o número ótimo de trabalhadores do MALBP vai ser igual ao número ótimo de trabalhadores do SALBP. Foi apresentado também o conceito de Cycle Time Partitions, em que isso permite obter a estação mais cedo e a estação mais tarde, onde cada tarefa da rede será executada, bem como o tempo de início mais cedo e o tempo de início mais tarde para cada uma das tarefas. Isso permitiu, então, propor novos bounds para o agendamento de tarefas, bounds de tempo de início mais cedo e tempo de término mais tarde, que foram incorporados ao modelo CP desenvolvido. Ainda foi trabalhado com lower bounds para o número de estações, além do que já existia na literatura, foi proposto um bound melhorado, de modo que o bound final deve ser o maior valor entre eles. Foi proposto também um upper bound para o número de estações, usando a solução do SALBP como base. Apesar desse bound ser fraco, ele acaba sendo útil para analisar situações onde, eventualmente, pode acontecer de, no MALBP, ser possível reduzir algum trabalhador se comparado ao SALBP, assim como mostrado neste pequeno exemplo didático. O método de solução consiste, então, em um procedimento integrado MILP-CP. Foi desenvolvido um modelo em CP para o MALBP do tipo F, problema de feasibility.
No modelo são considerados os bounds para o MALBP descritos anteriormente, e também são consideradas informações do SALBP. Então, o SALBP é resolvido de modo que a informação do número ótimo de trabalhadores e do tempo ocioso são úteis para o modelo CP. Além disso, para as instâncias classificadas aqui como difíceis, foi utilizado o modelo míope auxiliar, já conhecido na literatura, que permite oferecer uma solução inicial para o nosso modelo CP, de modo a auxiliar no processo de busca. Então, esse modelo CP, ele funciona de maneira iterativa até que se encontre a solução para o MALBP. O processo de busca é sintetizado por essa figura, que relaciona o número de trabalhadores pelo número de estações. O ponto de partida é o lower bound do número de estações e do número de trabalhadores, então é uma busca por lower bound. E, considerando que esse ponto A resulta em uma solução infactível, a próxima etapa é aumentar o número de trabalhadores em uma unidade. Isso vai sendo aumentado, consequentemente, o tempo ocioso vai sendo aumentado em CT unidades, até atingir a solução ótima do SALBP, que é considerado o upper bound para o número de trabalhadores aqui em nosso método. A partir daí, o número de estações vai sendo aumentado de 1 em 1, até que se encontre uma solução incumbente. Finalmente, é necessário verificar se aquela rede permite reduzir algum trabalhador para o MALBP, se comparado ao SALBP. Isso é muito difícil de acontecer, mas deve ser avaliado no método. Então, existem esses procedimentos adicionais no algoritmo para observar isso. Caso isso não aconteça, então a solução incumbente é entendida como a solução ótima do problema. O modelo CP é apresentado aqui. Destaque para as funções específicas do CP utilizadas. A função alternative, que foi usada para garantir que cada tarefa seja alocada em uma única estação de trabalho. A função end before start, que foi usada para estabelecer as relações de precedência. E essa função cumulativa CW, que foi usada para designar os trabalhadores em cada estação de trabalho, respeitando, é claro, o número máximo de trabalhadores que são permitidos em cada estação. Estudo computacional e discussão, o dataset utilizado é este apresentado. Foram abordados desde problemas pequenos, como o Mitchell com 21 tarefas, até problemas grandes, como o Show com 297. E o número de trabalhadores em paralelo varia de acordo com o problema, em 2, 4 ou 6 em cada estação de trabalho. As instâncias classificadas como fáceis neste trabalho são apresentadas nesta tabela. Os resultados foram comparados com o estado da arte, algoritmo de decomposição de Benders, proposto por Michels et al. E todas as instâncias fáceis atingiram a otimalidade. Destaque para essa instância do Kilbridge, em que apenas usando os bounds foi possível verificar que 4 trabalhadores e 2 estações resulta em uma solução infactível, e a solução ótima são 4 trabalhadores e 3 estações. Ainda, algumas instâncias do Mukherjee que estavam em aberto na literatura também foram resolvidas até a otimalidade, bem como 2 instâncias do Bartle. No caso das instâncias classificadas como difíceis, elas exigiram o uso do método míope auxiliar para fornecer uma solução inicial ao modelo CP. Esta primeira tabela mostra o que foi comparado com o algoritmo de Benders.
Desses itens destacados, alguns foram resolvidos até a optimalidade, os demais em azul, o gap foi melhorado se comparado ao estado da arte, e apenas esse caso em laranja em que a solução ficou pior do que o algoritmo de Benders. Já para o caso do show, as instâncias foram comparadas com o Gantt Simulated Annealing, proposto por Kelly Gous, e em todas as instâncias houve uma diminuição do gap de otimalidade. Como conclusões deste trabalho, foram exploradas similaridades entre o MALBIP e o SALBIP, de modo a obter bounds novos e mais fortes. Foi desenvolvido um novo modelo CP para o MALBIP do tipo F, Feasibility. Um procedimento integrado MILP-CP foi necessário para melhorar a qualidade de solução dos problemas classificados aqui como difíceis. De 140 instâncias testadas, 126 atingiram a otimalidade, incluindo 9 novas provas de otimalidade. O máximo gap é de apenas 0,36%, 32% para as instâncias ainda em aberto. E o método tem como ponto negativo o fato de não conseguir provar otimalidade para alguns casos. O resultado dessa pesquisa foi um paper publicado recentemente na revista Computers and Operations Research, intitulado Anxiety Concern Program-Based Procedure for the Multi-Med Assembly Line Balancing Problem. Seção 4 trata do problema MALBIP com restrições de designação, sendo então uma extensão da seção anterior. A motivação para este trabalho é estender o modelo clássico do MALBIP para considerar restrições de designação do mundo real relacionadas a recursos transformados. As entidades consideradas aqui são tarefas, estações, trabalhadores e posições de montagem, também conhecidas como zonas em algumas literaturas. Aqui é mostrado um exemplo simples em que um trabalhador A, ao acessar o produto, impede que o trabalhador B acesse a sua posição de montagem naquele produto. Então, esse é um tipo de restrição que é considerado neste trabalho. A ideia, então, é obter um método exato e competitivo, tanto em termos de qualidade de solução como tempo computacional, fornecer o modelo mais completo já apresentado na literatura para um ARALBIP, um problema de Assignment Restrictions, e também desenvolver um modelo que permite aos gestores realizar experimentos, considerando restrições específicas em sua análise em diferentes cenários. Para fins de organização das restrições, elas foram classificadas em 3 grandes conjuntos. O primeiro deles é de tarefa-estação. Aqui envolve restrições posicionais que indicam que a tarefa deve ser feita em uma estação específica. Em contrapartida, a excluding indica que determinadas tarefas não podem ser feitas em estações específicas. A restrição de acessibilidade indica que uma determinada tarefa tem que ser feita em uma zona específica dentro de uma estação específica. Tarefa exclusiva indica que, quando aquela tarefa é realizada, nenhuma outra tarefa pode ser feita ao mesmo tempo. E estação exclusiva indica que, quando aquela tarefa deve ser realizada na estação, nenhuma outra tarefa pode ser feita. Em outras palavras, ela é a única tarefa que pode ser feita dentro daquela estação de trabalho. O segundo conjunto envolve tarefa-tarefa. Zoneamento positivo indica que esse par de tarefas deve ser feito dentro da mesma estação.
Por outro lado, o zoneamento negativo indica que esse par de tarefas vermelhas não pode ser feito na mesma estação. Distância máxima indica a distância máxima entre estações para um par de tarefas. De modo contrário, distância mínima indica a distância mínima entre estações para um par de tarefas. Tarefas síncronas indica que determinadas tarefas devem começar exatamente ao mesmo tempo. E tarefas mutuamente exclusivas indica que esse par de tarefas não pode se sobrepor no tempo. O terceiro conjunto foram colocadas juntas as restrições de tarefa trabalhador e tarefa zona. Aqui consideramos o conceito de workplaces, ou seja, locais de trabalho para o MALBIP. No caso do MALBIP clássico, entende-se que o trabalhador pode andar livremente por toda a estação de trabalho, ele não possui nenhuma limitação. Na modelagem do Variable Workplaces, foi estabelecido, então, o conceito de workplaces variáveis, em que o trabalhador é limitado dentro de uma região de trabalho, e essas regiões de trabalho dos trabalhadores não podem se sobrepor. E no nosso caso, no modelo estendido, também é adotado o conceito de workplaces variáveis, mas nessas regiões destacadas, é possível que mais do que um trabalhador acesse aquela região para executar uma determinada tarefa, só que não ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, a ideia aqui foi, além de, é claro, tornar o modelo mais flexível, torná-lo mais próximo do que acontece na realidade de linhas de produção multi-operadas. Em termos de restrições, semi-worker indica que determinadas tarefas devem ser feitas pelo mesmo trabalhador. Not semi-worker indica que determinadas tarefas não podem ser feitas pelo mesmo trabalhador. Mounting position indica que determinadas tarefas têm que ser feitas em locais específicos. Trabalhador exclusivo indica que aquele trabalhador deve receber uma tarefa específica, não podendo ser alocadas outras tarefas a ele. No overlap worker e mounting position, nessa ideia de que mais do que um trabalhador pode acessar determinadas regiões de trabalho, só que não ao mesmo tempo. E tarefas comuns é uma ideia similar às tarefas síncronas, elas devem começar ao mesmo tempo e terminar ao mesmo tempo, o que, na prática, consiste em situações de tarefas que exigem mais do que um trabalhador para serem realizadas. O método de solução ele é similar ao caso clássico do MALBIP. Também é feita uma busca por lower bound. O número de trabalhadores vai sendo aumentado à medida em que soluções infactíveis são obtidas, até se chegar à solução ótima do SALBIP, que aqui não é mais um upper bound. A partir daí, o número de estações vai sendo aumentado de 1 em 1, e caso não seja encontrada uma solução, é atingido o upper bound para o número de estações, o número de trabalhadores é aumentado em uma unidade, e a busca volta a ser realizada a partir do lower bound do número de estações, que vão sendo aumentadas de uma em uma, até que se encontre a solução para o problema. O modelo CP é apresentado aqui, então ele usa o modelo clássico do MALBIP como base. Foi desenvolvido um modelo intermediário chamado de parcial, considerando este conjunto de restrições para fins comparativos com o estado da arte, que é o trabalho de Ilmas em Ilmas. Posteriormente, além do modelo clássico e do modelo parcial, foi considerada mais uma gama de restrições
para chegarmos ao modelo que é chamado de estendido, considerando, inclusive, restrições redundantes para auxiliar no processo de busca. Estudo computacional e discussão, o dataset utilizado é este apresentado, desde problemas pequenos como o Mitchell até problemas grandes como o Arcus-2. O número de zonas foi sendo aumentado à medida que o tamanho do problema aumentava. As restrições de designação são essas mostradas. Para o conjunto de restrições do modelo parcial, foram adotados exatamente os mesmos valores do trabalho proposto por Yilmaz e Yilmaz, de modo a se ter uma base comparativa. E para o modelo estendido, esses valores foram desenvolvidos de maneira artificial, uma vez que não foi encontrada na literatura nenhuma linha de produção prática que contemplasse todo esse conjunto de restrições. Então, aqui problemas menores, aqui já problemas de maior porte. É importante destacar a dificuldade de conseguir estabelecer esses valores, de modo que eles sejam representativos do problema, e garantir que exista alguma solução. Por exemplo, não faria sentido dizer que duas determinadas tarefas devem ser alocadas a uma mesma estação e ter uma outra restrição dizendo que essas duas mesmas tarefas deveriam ser alocadas em estações diferentes. Então, por mais que o método de solução esteja correto, nunca se chegaria a uma solução, sempre haveria infatibilidade devido a ser um problema mal dimensionado. Então, isso é importante também na prática para que o gestor faça uma coleta de dados adequada da linha de produção e valide esses dados que sejam representativos a fim de obter uma solução ótima para o problema. O primeiro estudo, então, foi comparar o nosso modelo parcial com a meta-heurística de Tabu Search proposta por Yilmaz e Yilmaz. Em todas as instâncias testadas, a solução ótima foi atingida. E destaque para essas 12 instâncias em que houve a melhoria se comparado ao Tabu Search, que não atingiu a solução ótima, e em até mesmo alguns casos o gap de otimalidade ficou em um valor consideravelmente alto. O segundo estudo computacional foi comparar o nosso modelo clássico com o modelo parcial com o modelo estendido, tanto em termos de qualidade de solução como desempenho computacional. Então, neste caso, de todas as instâncias testadas para o modelo estendido, apenas 2 delas não alcançaram a otimalidade. A análise foi feita inicialmente em termos de qualidade da solução, comparando o número de trabalhadores com o número de estações. Aqui é possível observar no gráfico em azul, que representa o modelo estendido, que existe uma tendência de exigir mais trabalhadores se comparado com o modelo clássico. O modelo clássico ele acaba sendo muito mais um modelo teórico, e o modelo estendido ele se aproxima mais de linhas de produção reais. Então, apesar de serem dados gerados de maneira artificial, já foi possível obter insights que indicam que, quanto mais restrições são adicionadas ao modelo, restrições de designação que representam melhor a linha real, a tendência é que sejam necessários mais trabalhadores na linha de produção. O outro estudo foi analisar o desempenho computacional. Foi feita a comparação entre o tempo de ciclo normalizado
e o tempo necessário para obter a solução ótima, aqui apresentado em uma escala logarítmica. Destaque para os casos em que o tempo de ciclo normalizado é maior do que 0,7, onde, no caso clássico, os dados estão mais concentrados e foram resolvidos mais rapidamente. E à medida em que mais restrições de designação vão sendo adicionadas ao modelo, observa-se uma dispersão maior nesses dados, o que indica um esforço computacional maior para se atingir a solução ótima. Então, diferente do caso lá atrás de ergonomia em que o esforço computacional era maior para tempos de ciclo menores, aqui não somente para tempos de ciclo menores, mas também para tempos de ciclo maiores, a tendência é que aconteça um esforço computacional maior ao serem inseridas novas restrições de designação no problema. Como conclusões deste trabalho, então, foram consideradas diversas restrições do mundo real, que são geralmente negligenciadas na literatura. Foi proposto um modelo CP que estende o modelo clássico apresentado na sessão anterior. Para o modelo parcial foram obtidas 12 novas provas de otimalidade, se comparado ao estudo de umas em umas. Já o modelo estendido alcançou a otimalidade para 36 das 38 instâncias, apenas 2 delas não foi possível obter a solução ótima. Os resultados mostram um trade-off entre o número de restrições consideradas e os esforços computacionais. Então, quanto mais restrições de designação são consideradas, a tendência é que melhor representativo da linha real é o modelo, mas, em contrapartida, os esforços computacionais também acabam sendo maiores. E esse método ele acaba sendo útil para realizar experimentos, de modo que os gestores podem avaliar diferentes cenários de alocação de recursos na linha de produção. O resultado dessa pesquisa é um paper em andamento, que foi recentemente submetido à revista Expert Systems with Applications, sob o título Exact Constraint Program Method for the Multi-Mand Assembly Line Balancing Problem with Assignment Restrictions, e que atualmente se encontra em processo de revisão por pares. Seção 5, finalmente, considerações finais. Então, essa tese propôs modelos e métodos de solução exatos para problemas gerais de balanceamento de linha com restrições de designação. Foram consideradas, nas restrições de designação, recursos de transformação, especificamente aqui o estudo de limitação de riscos ergonômicos para evitar impactos musculoesqueléticos nos trabalhadores, bem como em termos de recursos transformados, ou seja, as tarefas mapeadas pelo diagrama de precedência, bem como as entidades ligadas a elas, estações, trabalhadores e posições de montagem. Devido à natureza complexa desses problemas, são problemas NP difíceis, e uma prioridade de escala para os objetivos, foram adotadas abordagens lexicográficas para resolvê-los. A tese contribuiu para o estado da arte ao descrever de maneira precisa aspectos cruciais de problemas encontrados na prática, de modo a avaliar diferentes cenários de balanceamento de linha, e os resultados foram publicados em revistas internacionais de qualidade. Portanto, o objetivo de diminuir a lacuna entre modelos teóricos e aplicações particulares de balanceamento de linha em um tempo computacional aceitável foi atingido.
Em termos de pesquisas futuras, existem oportunidades de incorporar os módulos de Assignment Restrictions em ferramentas automatizadas de tomada de decisão, a fim de obter soluções ótimas rapidamente. Ainda, outras extensões típicas de problemas de balanceamento de linha podem ser utilizadas em um processo construtivo. Espera-se que a complexidade do problema tenda a aumentar, mas, por outro lado, insights significativos poderão ser obtidos. No contexto de planejamento de produção, os modelos de otimização podem ser usados também em sistemas de aprendizagem autoadaptativos, a fim de se ajustarem às mudanças ambientais, tais como mudança de demanda ou lead time. E ainda é possível explorar padrões estruturais do gráfico, a fim de comparar o MALBIP com o SALBIP, de modo a verificar oportunidades de desenvolver novos algoritmos. Como agradecimento, deixo aqui para as seguintes organizações, inicialmente a UDESC, por ter permitido que eu me afastasse para realizar o doutorado, ao TFPR, mais especificamente ao CPGI, por ter me aceito no programa de pós-graduação, aos meus orientadores, professor Leandro e Adalberto, aos membros da banca examinadora, pelas contribuições, sugestões de melhoria para esse trabalho, aos familiares, a todos os demais envolvidos neste processo. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado e retorno a palavra ao professor Leandro.